Olá, para aqueles que seguem este canal e também em especial para meus alunos da Unicesumar, daremos continuidade às discussões das temáticas do direito penal e hoje o objeto da nossa discussão será a suspensão condicional da pena, também conhecida como sursis. Para alguns, né, a suspensão condicional da pena teria surgido nos Estados Unidos por volta do ano de 1846, com a criação da Escola Industrial de Reformas, que seria, na ocasião, destinada a delinquentes menores e primários, e que, ao invés de serem levados para o cárcere, né, para o sistema carcerário comum, seriam destinados a esta escola. Uma parte da doutrina discorda deste relato histórico, dizendo que teria a suspensão condicional da pena surgido após um projeto de Beringer, em 1884, que teria sido levado, ou teria não, foi levado à discussão no parlamento francês. Como houve uma consistente demora na análise da implantação deste projeto de Beringer, acabou que a Bélgica adotou esse sistema inspirado neste projeto debatido no parlamento francês e em 1888 oficialmente se instituiu a suspensão condicional da pena, também, como já foi sobredito, conhecida como sursis. Então, por isso, né, apesar de vários sistemas existentes pelo mundo, muitos deles, quase todos eles muito parecidos, com pequenas discrepâncias pontuais, né? Mas o nosso sistema atual foi inspirado no sistema franco-belga. Então, a suspensão condicional da pena no Brasil, então ela está condicionada à prolação de uma sentença penal condenatória, né? Onde a execução da pena é suspensa, neste tempo em que o condenado deve ser submetido a um período de provas. Historicamente, a suspensão condicional da pena no Brasil surgiu com o decreto 16.588 de 1924, obviamente consta no Código Penal de 1940 e sofreu algumas alterações com a reforma à vida em 1984. Aqui eu faço um resgate, né, de um conceituado penalista brasileiro, Aníbal Bruno, que conceitua a suspensão condicional do processo como o ato pelo qual o juiz, na sua conduta de condenar o delinquente primário, não perigoso, né, a uma pena detentiva de curta duração, suspenderia, nesta hipótese, a execução da pena, ficando sentenciado em liberdade sob determinadas condenações. Então, este é um conceito há muito tempo estruturado por Aníbal Bruno, referente ao sistema de suspensão condicional da pena do direito penal brasileiro. A doutrina brasileira prega, né, que se trata, na verdade, de uma suspensão parcial da pena privativa de liberdade de curta duração, fazendo referência expressa ao artigo 80 do Código Penal. Então, quando, na verdade, ela não é recomendada que a sua substituição, ou seja, a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, né, na forma do artigo 44 do Código Penal. Por quê? Né? Porque seria de acordo com a doutrina e a própria jurisprudência, né? E isso nós comprovamos na prática, que as medidas restritivas de liberdade que substituem a pena privativa de liberdade previstas no artigo 44 do Código Penal são muito menos drásticas que a própria suspensão condicional da pena, ou como conhecida, o sursis. Então, desde que, né, cumpridos certos requisitos objetivos e outros subjetivos, previstos e elencados no artigo 77 do Código Penal, seria possível sim, se não substituída a pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, seria possível a concessão do sursis. Então, o sursis, né, apresenta claro e nítido caráter sancionatório, né, porque se trata de uma verdadeira condenação. Não é uma simples alteração na forma de cumprimento das penas, né, como ocorre na forma do artigo 44 do Código Penal,
né, porque obrigatoriamente este condenado deve, no primeiro ano de cumprimento desta pena, prestar serviços comunitários de acordo com o que estabelece o artigo 46 do nosso Código Penal. E também, né, ou também, né, sendo opcional, no caso concreto, submeter-se à limitação de final de semana, com referência específica no artigo 48 do Código Penal. Então não se trata aqui de uma substituição, mas uma suspensão de uma condenação de uma pena privativa de liberdade por outras com caráter claramente sancionatórios. Aqui eu faço uma menção, antes que nós adentremos especificamente aos requisitos do sursis, deixar bem evidente que nós não podemos confundir a suspensão condicional da pena com a suspensão condicional do processo, né? Então ocorre a suspensão condicional do processo na forma do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, né? E não a suspensão da sanção penal, como aqui neste caso tratado da suspensão condicional da pena. Então, mediante o cumprimento de certos requisitos lá da Lei 9.099, que não se aplica apenas aos juizados especiais, né? E além dos requisitos do artigo 77 do Código Penal, é possível sim que o processo seja suspenso, independentemente da prolação de uma sentença condenatória. Então, portanto, aqui nós temos que diferenciar claramente a suspensão condicional do processo da suspensão condicional da pena, porque uma não há condenação e na outra há uma prévia condenação, que é substituída por outras medidas menos drásticas do ponto de vista de privação de liberdade. Então, a suspensão condicional do processo, ela se aplica nos casos em que a pena mínima combinada aí abstratamente ao delito não seja superior a 1 ano. Já a suspensão condicional da pena, nós tratamos da pena aplicada ao caso concreto. Tá? Então, num caso utilizada como parâmetro a pena em abstrato e no segundo a pena em concreto aplicada naquele caso criminal. O sursis, né, ou a suspensão condicional da pena, ela exige para ser implementada o cumprimento de certos requisitos, que são divididos entre objetivos e subjetivos. Com relação aos objetivos, né, primeiro se analisa os relativos à natureza da pena, ou seja, aqui não há distinção da possibilidade da suspensão da pena de reclusão, de detenção ou prisão simples, mas ela se restringe às penas privativas de liberdade, conforme dicção do artigo 80 do Código Penal. Então, as outras penas não privativas de liberdade não são passíveis de sursis. O segundo requisito objetivo é relativo à quantidade ou quantum da sanção penal, e ela não pode ser superior, portanto, a 2 anos, salvo nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 77 do Código Penal, que dispõe que em relação ao septuagenário e em razão de problemas graves de saúde do condenado, a pena, neste caso, poderia não ser superior a 4 anos, então igual ou inferior a 4 anos. Então, alteraria este quantum da sanção penal para aqueles que ostentam mais de 70 anos na data da análise da possibilidade de concessão do sursis, ou aqueles que detêm ou que ostentam uma enfermidade grave. Além disso, né, como requisito também, o juiz deve analisar principalmente se não é cabível, no caso concreto, porque menos drástica, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, aplicando outras penas alternativas em detrimento da pena privativa de liberdade. Né? Então, a previsão expressa do artigo 44, né, tem que ser analisada como requisito objetivo antes da aplicação do sursis, no caso concreto. Além desses requisitos objetivos, também temos os requisitos subjetivos, tá? De cunho pessoal aqui com relação ao condenado. Então, primeiro, que ele não seja reincidente em crime doloso, né? Então, portanto, estão excetuados os crimes culposos, as contravenções penais, a própria pena de multa. Né? E o segundo requisito aqui exigido, que a culpabilidade
os antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do crime, autorizem a suspensão condicional da pena. Então, portanto, nós fazemos mais uma vez a remissão às circunstâncias judiciais analisadas lá na dosimetria da pena, previstas no artigo 59 do Código Penal, as quais devem ser, obviamente, analisadas dentro de um contexto de discricionariedade do magistrado, prolator da sentença, que irá conceder ou não o sursis, só que deixando bem claro, discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Então, portanto, essa sentença deve ser devidamente fundamentada, tanto a concessão quanto a negativa do sursis. Lembrando que o sursis é um direito subjetivo do condenado, então não é uma mera opção do magistrado, né, é uma obrigação, né, caso o condenado preencha os requisitos objetivos e subjetivos à concessão do sursis, desde que, óbvio, não haja uma medida, né, menos drástica, como, por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, conhecidas também como penas alternativas. Aqui, no sursis, nós podemos dividi-lo em algumas espécies. A primeira delas, né, o sursis simples, diz que no primeiro ano de cumprimento dessa suspensão condicional da pena, o condenado deverá prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana, além, obviamente, dos requisitos do parágrafo 2º do artigo 78. E aí há um período de provas entre 2 e 4 anos que deve ser estabelecido, né, diante das condições pessoais e dos próprios critérios discricionários previstos no artigo 59 do Código Penal, sendo que a dosimetria deste período de prova superior ao mínimo legal, obviamente, tem que ser devidamente fundamentada. Lembrando aqui que todas as decisões judiciais, com força no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88, precisam ser claramente fundamentadas, né, sendo nulas as decisões que não atendam este dispositivo constitucional. A segunda, a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 78, ela estabelece, aqui interessante uma leitura expressa com relação a isso, né, e que aí nós fazemos a menção ao sursis especial, que o legislador determinou que se o condenado, né, houver reparado o dano, aqui nós criamos uma hipótese de um sursis especial, dele houver reparado o dano ou demonstrado, no caso concreto, a impossibilidade de fazê-lo, né, e se as circunstâncias lá do artigo 59 do Código Penal forem favoráveis ao condenado, o juiz pode substituir essas exigências do artigo anterior ou do parágrafo anterior, ou seja, deixar de determinar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade ou não fixar a limitação de final de semana, determinando sim que o condenado cumpra cumulativamente, e aí é bom ficar frisado, as seguintes condições. A linha A do parágrafo 2º, proibição de frequentar determinados lugares. A linha B, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. E C, né, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, né, de forma mensal, para informar as atividades dele e informar, né, o que está ocorrendo com ele neste período de cumprimento da suspensão condicional da pena. Esse é chamado sursis especial. Então ele permite, né, no caso concreto, a substituição das restrições do parágrafo 1º por outras menos rigorosas, né, principalmente se tenha o condenado reparado o dano ou justificado que seria impossível fazê-lo no caso concreto, e aí, né, tendo em vista o cotejo das circunstâncias do 59 do Código Penal, aplica-se cumulativamente as condições previstas no parágrafo 2º. Aí nós temos ainda mais duas espécies de sursis, que é o sursis etário, destinado àqueles condenados com idade superior a 70 anos na época da condenação, né,
cuja pena não exceda 4 anos. Então aqui há claramente uma alteração na quantidade, no quantum de pena para fins da concessão do sursis. Só que neste caso, o período de prova, ao invés de ser de 2 a 4 anos, como no sursis simples, ele passa a ser de 4 a 6 anos, obviamente por conta do quantum maior de pena aplicado no caso concreto. E aí o próprio parágrafo 2º estabelece ainda, né, a hipótese do sursis humanitário, que foi introduzido no Código Penal numa mini-reforma ocorrida em 98, através da Lei 9.714, e aí ele é justificado por razões de saúde, mantendo aí o mesmo período de prova para o sursis etário, ou seja, de 4 a 6 anos. Aqui a doutrina costuma chamar de sursis humanitário, em razão de circunstâncias graves de saúde do condenado. Feita esta breve incursão no sursis, nós temos que distinguir as condições que são fixadas no sursis, dividindo elas em circunstâncias legais, como aquelas previstas no texto do artigo 77 e 78, e, obviamente, as circunstâncias judiciais, né, que são impostas pelo magistrado nesta sentença condenatória, analisando, né, as condições do fato e a situação pessoal do condenado, conforme previsão lá do artigo 79 do Código Penal. Como já foi dito, né, então no sursis simples, só para reiterar aqui, o prazo de prova é de 2 a 4 anos, no sursis etário e humanitário de 4 a 6, obviamente em razão da maior pena aplicada no caso concreto, né? E aqui ficando bem claro que o período de prova se inicia após o trânsito em julgado da sentença, né? E obviamente a partir da realização do que se chama de audiência admonitória. Né? Então, quando o juiz concede, há necessidade de intimação do condenado para que ele aceite essas condições impostas pelo magistrado, as condições legais e outras de cunho pessoal, né, conforme disposição do artigo 79 do Código Penal. Aqui é bom mencionar, se o condenado não comparecer à audiência admonitória, né, mesmo intimado e não justificado, começa, no caso, a cumprir imediatamente a pena de privativa de liberdade que lhe foi imposta, exceto, né, se devidamente justificado, no caso concreto, esta sua ausência. Feita esta análise técnica do sursis, né, nós passamos agora a uns breves comentários sobre a possibilidade de revogação do sursis concedido no caso concreto. Então, o Código Penal estabelece as hipóteses de revogação obrigatória e as hipóteses de revogação facultativa. Aqui há uma grande discussão da doutrina, principalmente no tocante à revogação facultativa do sursis. As situações de revogação obrigatória estão previstas lá no artigo 81 do Código Penal e são claras, né? Quando o condenado, né, ou aquele que é beneficiário do sursis é condenado novamente, né, em sentença irrecorrível por crime doloso. A segunda hipótese, quando não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. A terceira hipótese, quando injustificadamente deixa de prestar serviços à comunidade ou a limitação de final de semana, né, neste primeiro ano de prova do sursis, ou, né, quando já mencionado anteriormente, o não comparecimento injustificado dele nesta audiência admonitória. Na verdade, ele nem iniciaria o cumprimento, né, do sursis, porque não teria aceito as condições, que é condição sine qua non para a suspensão da pena no caso concreto. Por outro lado, o Código Penal também estabelece no parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal as condições ou situações de revogação facultativa do sursis, trazendo a primeira delas como a violação, né, a proibição de frequentar certos locais, né, conforme previsão expressa daquelas situações do sursis especial previstas no parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal. Né? A segunda hipótese, ausentar-se da comarca sem autorização judicial, né? E isso, obviamente, né, sem uma justificativa específica. Não comparecer pessoalmente ao juízo, né? For condenado por crime culposo ou contravenção penal,
né? Então aqui a condenação por crime culposo ou contravenção penal, desde que cotejado no caso concreto que não haveria necessidade desta revogação, ela não se torna, portanto, um requisito obrigatório. Ou violar outras condições judiciais impostas pelo juiz, né, de cunho específico no caso concreto, como frequentar cursos ou frequentar determinadas palestras em razão, por exemplo, de uso de entorpecentes, né, ou em razão de violência doméstica, né, alguma atividade específica que o juiz possa fixar adequada ao caso concreto, né, que venha a ser violada, ela pode ser motivo sim de uma revogação, mas não obrigatória, que deve ser muito bem fundamentada pelo juiz no caso concreto. Então, portanto, né, acolhida uma dessas hipóteses obrigatórias ou facultativas de revogação, né, revogado obviamente o sursis, a pena privativa de liberdade passa a ser executada de forma imediata. Já há uma outra temática importante aqui que gera uma certa discussão na doutrina e na jurisprudência nacional, que trata da prorrogação, né, do sursis. Essas previsões estão lá no artigo 81, parágrafos 2º e 3º, né, que diz que se processado o beneficiário, né, do sursis por outro crime ou contravenção, prorrogaria-se o prazo da suspensão até o julgamento definitivo da nova ação penal. Então, e aqui a doutrina e a jurisprudência afirmam, né, que a mera prática de nova infração penal não revoga a suspensão condicional da pena, né, porque o Código Penal exige condenação definitiva. César Roberto Bittencourt, né, discorda disso quando o beneficiário da suspensão condicional do processo comete reiterados crimes e aí se mostra, no caso concreto, inadequada a suspensão condicional da pena, né, principalmente porque perde a sua finalidade, né, que a pena não tem simplesmente uma natureza retributiva. Existem todos os outros critérios de prevenção geral e especial e de ressocialização que devem ser considerados e, portanto, aquele que recebe uma suspensão condicional da pena continua cometendo delitos, mesmo não tendo sido condenado, acredito sim e comungo desta mesma opinião que o juiz pode sim, analisando o caso concreto, principalmente buscando aqueles indicadores do artigo 59 do Código Penal, revogar sim, né, suspender também, né, o benefício, esse sursis concedido e também, eventualmente, na sequência, né, com relação à eventual condenação, a sua revogação definitiva. Então, fica bem claro que a instauração de uma nova ação penal, e aqui, entendamos, não é uma investigação. No caso concreto, a instauração da ação penal é com o oferecimento da denúncia e o seu regular recebimento da ação penal. Então, prega a doutrina e a jurisprudência que o recebimento, a existência desta ação penal, ela suspende automaticamente o prazo do sursis até o julgamento definitivo deste novo processo. Eventualmente, havendo condenação por crime doloso, a revogação obrigatória, e não havendo condenação por crime doloso, aí analisa-se a possibilidade ou não, analisando o caso concreto e a conveniência desta revogação. Então, portanto, ela é uma revogação facultativa, né, conforme foi tratado no tema antecedente, previsto no artigo 81, parágrafo 1º do Código Penal. Então, né, conforme expresso pela doutrina e a própria jurisprudência, né? Então esta prolongação do período de prova independeria de despacho judicial, pois decorre da própria lei, tendo em vista a instauração de uma nova ação penal. E, obviamente, se houver uma condenação posterior, né, diante desse quadro previsto no artigo 81, revogaria-se o sursis, né, e o beneficiário passaria a cumprir não só a pena que estava suspensa, mas também a nova pena fixada na nova condenação, no novo processo penal. Agora, olhando por um outro lado e esperando, na verdade, que este instituto jurídico cumpra o seu papel, né, havendo o cumprimento de todos os requisitos fixados pelo magistrado, aquele condenado, né, que cumprindo todas aquelas condições e expirado o prazo de prova sem que haja nenhum tipo de revogação, né, deste benefício, obviamente que aqui estamos diante de uma causa extintiva,
né, da sanção privativa de liberdade fixada na ação penal condenatória, né, extinguindo-se, portanto, a execução e a própria pena fixada no caso concreto. Então, isso aqui, conforme muito bem expresso na legislação, obviamente, no caso concreto, seria interessante uma decisão judicial, esta declaração da extinção desta penalidade, né, na forma do artigo 82, mas independe de expressa declaração judicial, até porque esse lapso temporal foi cumprido sem nenhum tipo de revogação. Tá? Espero que este tema tenha ficado claro para os senhores. Né? Eu recomendo uma leitura complementar da temática, indico aqui a obra Tratado de Direito Penal do penalista César Roberto Bittencourt, né? Também obras de Souza Nutti, né? E outros doutrinadores da preferência dos senhores, tanto aos meus alunos da Unicesumar, como também aqueles que acompanham este canal. Então espero ter trazido um pouquinho de informação aqui, né? Estou à disposição para eventuais questionamentos, né? Eventuais debates sobre a temática, né? E espero que vocês me ajudem a divulgar estas aulas, curtindo este vídeo aqui pelo YouTube, fazendo o seu compartilhamento em outras redes sociais, e também indique este canal, né? Indique este canal para outras pessoas, para que haja um incentivo e essa massificação nessa discussão das matérias de direito, em especial aqui do direito penal. Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Se Deus quiser, nós teremos mais um tema de direito penal para discutir aqui com os senhores. Um grande abraço.